Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E é claro, vamos começar o programa de hoje com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, toda semana a gente vem até você nesse bate-papo. Eu quero pedir permissão para entrar na sua casa, em nome do Poder Legislativo, para trazer informações do que tem acontecido neste momento no município de Nova Friburgo. A flexibilização tão sonhada começa a surgir, claro que em passos lentos. E com isso, a Câmara Municipal também tem que pautar, toda a sua etapa de trabalho, toda a sua agenda daqui para frente. Daqui, mais ou menos, a 14, 15 dias, nós estamos nos organizando para que possamos, através de uma flexibilização total, começarmos com os nossos horários integrais. Neste momento, você pode continuar vindo a casa através do Portal da Cidadania, de 9 às 13, ou pelo telefone 2524-1700. É o momento oportuno de nós começarmos a trabalhar em conjunto, principalmente nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia. Eu quero agradecer a todos que têm trabalhado junto com a Câmara Municipal e, mais ainda, de nós, como legisladores, podermos, de qualquer forma, estarmos juntos nesse momento difícil, resgatando a autoestima do povo junto à Câmara Municipal. Por isso, mais uma vez, eu venho até você. Se tiver alguma reclamação, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, ligue para o número 2524-1700 ou entre em contato com as nossas redes sociais e também com o Portal da Cidadania e com a nossa ouvidoria. Dessa forma, você, cidadão, poderá ser atendido. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro de hoje, você vai saber quais as mudanças do Fundo Especial de Financiamento para as campanhas eleitorais desse ano. Próximas eleições. O que muda? Financiamento. Vamos falar da mudança criada pela Lei 13.487 de 2017, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Desde as eleições de 2016, a doação de dinheiro por empresas para campanhas eleitorais foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. De forma geral, as campanhas eram financiadas por empresas, pelo fundo partidário e por pessoas. A proibição do STF reduziu em grande escala o volume de recursos destinados ao financiamento das campanhas. E como no Brasil não existe ainda uma forte cultura de doação de dinheiro por pessoas e não por empresas, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Antes de falarmos sobre ele, hora de fazer uma distinção. Não confunda o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral com o fundo partidário. Eles são diferentes. O fundo partidário é um repasse mensal de dinheiro público feito aos partidos políticos, para que possam custear suas despesas com pessoal, com os eventos institucionais, com a manutenção de suas sedes, inclusive com campanhas eleitorais. Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha destina-se exclusivamente ao custeio das campanhas eleitorais e, por isso, é constituído e repassado aos partidos somente em ano eleitoral. Mas de onde virão os recursos públicos para custear esse fundo especial? Bom, eles virão de duas fontes principais. Vamos entender a primeira delas. A cada ano, os partidos políticos tinham direito a um tempo de rádio e TV para divulgar suas ideias. As emissoras de rádio e TV cediam esse espaço para propaganda partidária em troca de redução de seus impostos pagos ao governo federal. Como a Lei 13.487 de 2017 extinguiu a propaganda partidária, os valores de impostos que antes eram isentados e agora serão pagos pelas emissoras se destinarão ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Parênteses aqui para esclarecer qualquer confusão. A lei extinguiu a propaganda partidária e não a propaganda eleitoral.
A propaganda partidária tinha como objetivo a divulgação das ideologias e dos conteúdos programáticos dos partidos políticos, nas rádios e TVs, para a busca de novos filiados. Muito diferente da propaganda eleitoral, que tem o objetivo de buscar votos, divulgar as propostas dos candidatos e influenciar os eleitores durante o período reservado às campanhas eleitorais. Entendeu? Agora vamos à segunda fonte de financiamento desse fundo. Todos os anos, os deputados federais de cada estado, que compõem as chamadas bancadas estaduais, possuem uma parcela do orçamento para indicar como, em seus estados, querem gastar esse dinheiro. São as chamadas emendas parlamentares das bancadas estaduais. Com a nova lei, 30% desse recurso será remanejado para compor o fundo especial. Para as eleições de 2018, a estimativa é de que essas duas fontes de financiamento resultem em 1,7 bilhão de reais. Esse total será distribuído entre os partidos políticos conforme alguns critérios, a maioria deles baseados na quantidade de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Você pode consultar esses critérios de distribuição na Lei 13.488 de 2017 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.568 de 2018. Mas veja bem, os valores do fundo somente estarão à disposição de cada partido político após a definição interna de como será feita a distribuição entre os seus candidatos. Esses critérios deverão ser informados à Justiça Eleitoral e divulgados publicamente por cada partido para serem consultados pelos cidadãos. Por fim, os recursos provenientes do fundo que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser integralmente devolvidos aos cofres públicos para serem gastos em quaisquer das atividades governamentais, como educação, saúde e agricultura. E você? O que achou desta mudança? Não deixe de acompanhar! E olha, no quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com o vereador professor Pierre do PSB, que falou sobre a liminar concedida ao prefeito Renato Bravo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, impedindo a votação das contas do Executivo Municipal no ano de 2018. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem por competência como órgão auxiliar, no caso do Poder Legislativo, emitir o parecer sobre as contas de exercícios anuais dos poderes executivos. No caso Nova Friburgo, o Tribunal de Contas faz também esse parecer, ele recebe os dados do Executivo e dali ele faz a análise. Dentro dessa análise técnica feita pelo parecer e votado no parecer, foi exarado um parecer contrário às contas do Poder Executivo no exercício de 2018. Essas contas chegaram ao Legislativo no início de 2020 e foram submetidas à Comissão de Finanças e Orçamento para fazer o parecer e a análise. O que aconteceu? Até ali nós fizemos todo o procedimento e havia um fato que eu tenho que ser muito tranquilo com as pessoas, eu não é obrigado a saber tudo. Havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurava, mesmo no âmbito legislativo, um direito à ampla defesa e ao contraditório. Ora, houve um pedido de vista do vereador Cristiano Guenin, no processo de votação, e ato contínuo esse processo foi avaliado, e aí o que nós entendemos? Entendemos por recomeçar o ato e aí conceder um amplo direito à defesa ao contraditório. Isso foi logo em março já. Todavia entrou o Covid. A Covid entrou, o trabalho da Câmara ficou paralisado, a Prefeitura também ficou paralisada. E essa paralisação no mês de março levou o quê? Levou um processo de paralisação da avaliação das contas, mesmo o prefeito já estando notificado para manifestar sua defesa. Só que em virtude, ele se manifestou dizendo que, olha só, estamos em plena Covid, como é que a gente vai fazer uma avaliação de conta em plena Covid? Então, houve um pedido de sustação de prazo, natural na época, tanto que a Câmara também
trancou todos os seus prazos, travou todos os seus prazos, né, como aconteceu não só em Friburgo, mas em todo o Brasil, por conta do pico da Covid naquela época, né, como estava colocando as autoridades de saúde. Então ficou paralisado o processo. Como ficou paralisado, teve que voltar a uma nova etapa de defesa do prefeito. E retornado o trabalho da comissão e também da Câmara, com a ampliação do processo de votação, porque estava a Câmara restrita a votar Covid. Então, diante desse processo, nós voltamos ao processo de assegurar a ampla defesa contraditória. E aí foi feito, o prefeito foi notificado, manifestou defesa, né, mais uma vez, e pediu o quê? Pediu que fossem ouvidas testemunhas dele. E é muito interessante que ele faz esse pedido logo após as oitivas, numa segunda-feira, que eles não compareceram, e no dia seguinte chega um pedido, olha, não são essas testemunhas que eu quero outras testemunhas. E aí nós temos que respeitar. Como é que a gente chega ali e diz, não vou acolher a defesa do prefeito, o pedido dele. Não, ele tem o direito de defesa de escolher as testemunhas dele. Ele assim o fez, nós abrimos novo prazo, por isso que a abertura de prazo são 10 dias. Você tem que notificar o prefeito, tem todo um processo, né, burocrático que tem que ser encaminhado e documentado. E nisso a comissão se reuniu, nessas ocasiões, para exatamente deliberar sobre esses casos. E aí havia pedidos da prefeitura em relação à questão de defesa, cópia de documento, pedindo para solicitar documentação de secretarias. A comissão solicitou tudo, assegurando amplo direito à defesa contraditória em todos os atos. Aí, para surpreender, o que aconteceu? Quando chegou na semana passada, a prefeitura, quer dizer, nessa semana, aliás, a prefeitura tinha marcação das oitivas na segunda-feira, que ela indicou. Por incrível que pareça, nem a oitiva das testemunhas que ela indicou pôde acontecer porque as testemunhas não apareceram. Quer dizer, olha só, como é que a gente não está dando amplo direito à defesa? Como é que a Câmara não está fazendo uma coisa sigilosa e sumária se o prefeito está sendo notificado permanentemente e abrindo defesa para ele? E aí o que aconteceu? Diante disso, a Câmara seguiu com o seu cronograma. Nós iríamos ouvir o prefeito no dia seguinte, dia 30, ou através de documento escrito, e na quarta-feira, dentro da comissão, iríamos votar o parecer e, conseguintemente, um novo decreto, um novo projeto de decreto legislativo. Só que o prefeito entrou com uma medida judicial, que agora eu vou falar sobre ela. E é isso que a sociedade tem que entender. Olha que absurdo. Eu dei aqui um cronograma para que tenha entendimento de todo o processo desde lá do início. Então, quer dizer, a Câmara ela refez o ato no sentido exatamente de assegurar essa ampla defesa que ele tanto diz que não tem. É isso que deixa a gente perplexo. E aí recorreu no liminar, usando argumentos estapafúrdios. Eu vou dizer por quê. Começa da seguinte forma. Como é que um prefeito espera as vésperas da votação para entrar com a medida liminar? Se ele tinha questionamentos, por que ele não entrou antes? Esse é o primeiro fato. Segundo fato, se ele tinha questionamentos, deveria ser feito na comarca de Nova Friburgo. Está havendo expediente forense aqui no nosso fórum. Por que não protocolou aqui o seu pedido? Mas não. Quis impetrar no Rio de Janeiro, contratando advogados no Rio de Janeiro, para uma juíza de plantão poder proceder à sua manifestação. E aí, para piorar, a essa juíza de plantão são transmitidas informações que não condizem com a verdade, primeiro porque é passado para a juíza que existe um projeto de decreto que está para ser votado sumariamente. Esse projeto de decreto, a comissão colegiadamente anulou na medida em que a gente abriu o amplo direito à defesa contraditória. Então, ele não existe no mundo jurídico. Então, como é que a juíza dá uma decisão liminar baseada num documento que não existe no mundo jurídico? É nulo,
de imediato. Então, esse ato foi um ato, né, promovido por uma ação falsa que a Prefeitura encaminhou ao Poder Judiciário. Isso me parece muito grave. E mais, levantou supostos desvios regimentais que não cabem em hipótese alguma, distorcendo esses dados e encaminhando ao Judiciário um pedaço do artigo 34, não apresentando o artigo 1º do artigo 34, que estabelece o posicionamento do presidente se colocar como relator. Tanto que isso é feito na casa aqui, em vários procedimentos, isso é corrente. Como é que de uma hora para outra isso se torna errado? Se está regulado. Então a gente observa que a Prefeitura usou de omissão de dados, a Prefeitura usou de dados não verdadeiros para conseguir uma liminar de uma juíza lá no Rio de Janeiro, que não tem conhecimento do caso aqui, e sabe-se lá como que foi, porque é muito estranho realmente, porque a juíza, na verdade, nem era para se manifestar. E é até mais grave, porque a juíza se manifesta interpretando o regimento interno da Câmara, o que ela não pode fazer segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Que regimento interno tem que ser interpretado pelo próprio órgão, ou seja, a matéria interna corporis. E ela fez uma interpretação disso dentro da decisão dela. Quer dizer, isso está totalmente sem balizamento. Tanto que ela está tão insegura que ela diz parece haver irregularidade. Ela está tão insegura, e aí, mas ela dá. Quer dizer, de modo que não deveria, meu entendimento, conceder sem antes ouvir ao Poder Legislativo. Por que ela não procurou a Câmara, né, notificou a Câmara para a Câmara poder se pronunciar sobre aquilo, ou devolveu isso para o juízo natural, eu declino, para que o juízo natural possa tomar as medidas com as informações necessárias à expedição ou não da solicitada liminar. Mas não foi isso que foi feito. Então, as pessoas têm que lembrar que isso não é uma coisa inédita, não. Pega um pouquinho a história de Friburgo, que vai ver que ações como essas, à última hora, aqueles que estão num processo, que não conseguem mais apresentar argumentos técnicos ou argumentos plausíveis, recorrem a medidas para proibir o processo legislativo. Isso aconteceu na época da Comissão Processante na Tragédia Climática, que arrumaram uma liminar aqui absurda. Isso se repetiu em governos anteriores e agora, numa rejeição de conta, o prefeito usa esse mesmo expediente juntamente com a turma dele lá. Então, rejeitar a conta é uma situação grave. Ele não apresentou elementos técnicos. Ele não veio aqui se defender. E, em momento algum, ele se defende no processo, atacando o problema apontado pelo Tribunal de Contas. Então, o que acontece? O Poder Legislativo está tomando as medidas para exatamente no âmbito judiciário apontar esses elementos, que são elementos tíbios, ou seja, fracos, que não tem como se sustentar, mesmo porque eu posso dizer tranquilamente, observando os autos processuais e tecnicamente, que a Prefeitura se fundamentou na mentira para poder conseguir essa liminar. Então, ela não pode prosperar. É um entendimento, é essa forma que eu tenho, e mediante questões documentais que a gente pode, assim, apresentar. Então, a sociedade tem que entender que votar contra, em suma, negativa de prefeito, é muito complicado. Não é simples, porque há todo um movimento de um cabo de guerra para que a matéria seja colocada em pauta. E a gente tem que ter o cuidado para não colocá-la em pauta, por mais uma vez, né, sem que haja toda a questão da regularidade necessária, conforme reza a lei, porque o compromisso tem que estar com respeito à lei e respeito ao direito. E isso está sendo assegurado, né, pelos atos processuais. E agora vamos falar sobre o bicentenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo em uma entrevista feita pela assessora de comunicação social da Casa Legislativa, Fernanda Guimarães. Ela entrevistou o servidor Ricardo Gama sobre a apresentação do livro do bicentenário. Olá, meu nome é Fernanda Guimarães e eu sou assessora de comunicação social da Câmara Municipal de Nova Friburgo.
E hoje nós viemos aqui no programa TV Câmara para falar um pouquinho sobre o projeto de comemoração do bicentenário da Casa em Nova Friburgo. Ao longo do ano de 2019, a gente promoveu um planejamento que envolvia algumas atividades para a comemoração desses 200 anos. A gente pensou numa exposição, primeiramente, em que a gente acessou o acervo da prefeitura e também daqui da casa para contar a história da casa através dessa exposição. Assim como também a gente tentou fazer uma sessão solene no próprio dia que é comemorado no dia 17 de abril. No entanto, esses dois eventos não puderam acontecer em virtude da pandemia mundial que ocorreu nesses últimos meses. Porém, a gente teve outros projetos interessantes. A gente publicou um selo pelo Correio Nacional, que ficou muito interessante, e a gente também está fazendo uma série de documentários sobre a história da Câmara Municipal de Friburgo aqui na cidade. O quanto a Câmara interferiu, melhorou, de alguma forma contribuiu com o progresso da cidade. Então serão, na questão do documentário, 3 encontros com os autores e a gente vai fazer também um livro. Esse livro vai chamar Memórias do Legislativo e para falar um pouquinho mais sobre ele, eu trouxe o nosso servidor da casa, que é o Ricardo Costa, mas a gente chama carinhosamente de Rico, e ele, junto comigo, está coordenando o processo de produção do livro. Então eu queria saber de você, Rico, conta pra gente um pouquinho como é que vai ficar a estrutura dorsal do livro, como é que foi feita, quantos autores serão inseridos, como que vai ficar a estrutura geral do livro? Bom, Fernanda, primeiro dizer, para os nossos telespectadores do TV Câmara, que a comemoração dos 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a ver com a criação da Câmara no ano de 1820, exatamente na data de 17 de abril. A gente tem um conhecimento, um senso comum na cidade em torno da data do 16 de maio, que representa, na verdade, o momento em que o Dom João VI assinou um decreto para a vinda dos migrantes suíços para essa região em 1818. Mas, efetivamente, a ocupação da cidade pelos suíços, ela só ocorre no final de 1819 e início de 1820. E é em 1820, em janeiro de 1820, que a gente tem a criação da Vila de Nova Friburgo, e aí é como se fosse, de fato, a criação oficial da cidade, mesmo que não tivesse ainda esse termo e não tinha vamos dizer, a constituição do município. O município é uma situação para mais adiante, que a gente vai falar também, quando ocorre a proclamação da República no Brasil. Então nós temos, em 1820, a constituição da vila e a criação da Câmara logo em seguida, no mês de abril. Sobre o livro, a partir da solicitação do presidente da Câmara, vereador Alexandre Cruz, nós reunimos historiadores, você coordenou essa reunião, historiadores já com vários trabalhos publicados sobre a história de Nova Friburgo, sobre vários temas da história de Nova Friburgo. Eu até trouxe aqui para exemplificar 2 livros que são muito importantes para o conhecimento da nossa história, que é o Teia Serrana, que não tinha essa numeração, mas o primeiro Teia Serrana, Formação Histórica de Nova Friburgo, que é de 2003, que aliás, inclusive, teve o apoio da Prefeitura Municipal na época, e esse Teia Serrana 2, novos temas, novas abordagens, que foi publicado este ano, a partir de todo um processo que teve início no ano de 2017. Então nós temos autores
desses 2 livros que estão participando da confecção desse livro sobre os 200 anos da Câmara. Inclusive com novos autores que não participaram desses 2 projetos anteriores, né? Então nós conseguimos convidar e eles aceitaram de bom grado, estão escrevendo graciosamente para a Câmara e com o intuito mesmo de contribuir para o levantamento de dados. São textos, né? São artigos que são resultado de pesquisas sobre documentação das atas da Câmara, principalmente, mas também de outros documentos e outros acervos que a gente consegue, ainda bem, ter aqui na nossa cidade, no antigo Departamento Pró-Memória, que hoje é a Fundação Dom João VI, né? Então a gente tem uma série de autores que vão falar de diversos temas envolvendo todos eles a Câmara Municipal. Agora, posso fazer a pergunta? Claro. E você que costuma já trabalhar com produção de livros, principalmente na área histórica, né? Você acredita que esse tempo de produção é um tempo recorde? Podemos dizer que sim, né? A gente se reuniu, agora não me lembro, foi março? Março. Em março a gente se reuniu aqui antes da pandemia, vieram todos, né? Os autores praticamente. Só faltou o Luiz Fernando Foli e a Vanessa Menutchenko. Eu vou falar no nome de todos eles aqui, né? Vieram todos e a gente combinou nessa reunião o que cada um escreveria, né? Combinamos textos que não são muito longos, né? Combinamos que cada um produziria o máximo em torno de 20 páginas, justamente pela necessidade da gente ter uma celeridade na impressão desse material. A gente está começando a receber agora já esses artigos que vão passar por uma revisão, né? Uma revisão, vamos dizer assim, no aspecto mais do padrão, do formato, para né? Adequação, né? Gráfico e das normas técnicas, né? Que devem ser respeitadas para qualquer publicação científica. E após esse processo a gente vai enviar para impressão, inclusive já estamos providenciando a licitação, né? O pregão para a confecção do livro, né? Os autores, é bom destacar que nós temos pessoas que hoje, né, se destacam justamente por essa produção envolvendo a história de Friburgo. Esses 2 livros, eles reuniram já uma parte desses autores. Tudo isso tem início no início dos anos 2000, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, podemos dizer até que antes, né? Vocês todos se encontraram lá? Quase todos. As reuniões eram realizadas na faculdade e contamos, né, com a organização da coordenação do primeiro livro com o professor João Raimundo de Araújo, que era o chefe de departamento de História da faculdade. Depois eu acabei substituindo ele nessa função. E também com Jorge Miguel Maia, que é professor na época da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, mas já radicado aqui, morando em São Pedro da Serra já há algum tempo. E Jorge Miguel, inclusive, também começou a coordenar esse trabalho do Teia Serrana 2 em 2017, mas infelizmente faleceu antes de ver o projeto concluído. Enfim, nós temos esses historiadores que a gente pode dizer são gerações mais novas, né? Quer dizer, alguns de nós nem estão mais tão novos assim, mas em relação a uma produção anterior
que na verdade nem era uma produção acadêmica, né? Era uma produção historiográfica. Por exemplo, podemos falar do nome dele, que é o Rafael Jacu, que escreveu sobre vários temas da história de Friburgo. Mas quem escreveu do trecho de Nova Friburgo foi Jaime, né? Eu vou falar do Jaime depois. O Rafael Jacu tem deixou um legado importante em termos de um material sobre a história de Friburgo, mas que não é exatamente uma produção científica com base, né, nas normas estabelecidas pela academia. Então não são trabalhos acadêmicos, mas foram trabalhos importantes para dar um pontapé inicial no nosso conhecimento a respeito da cidade de Friburgo. A partir da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, a gente conseguiu reunir historiadores e professores de história que estavam produzindo trabalhos acadêmicos mesmo, teses, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, e a partir daí, e fazendo pesquisas, né, na época no Departamento Pro Memória de Friburgo, e com esse material resultando em artigos, em livros, né? ou tentativa de livro, porque nem tudo a gente consegue produzir. E a gente deu continuidade a esse trabalho, e já para o Teia Serrana 2 a gente conseguiu agregar novos historiadores, aí já mais jovens mesmo, né? Que foram nossos alunos na faculdade, né? O caso do Rodrigo Marreto, do Gabriel Frazão, que teve uma passagem rápida pela Faculdade de Santa Doroteia, depois foi se formar na Universidade Federal Fluminense. O caso da Vanessinha, né? Vanessa Melnichenko também foi nossa aluna. E os outros autores que não chegaram a cursar, o Maurício Raposo também foi nosso aluno. Os outros não chegaram a cursar a faculdade, mas tiveram uma relação com a faculdade também. Por exemplo, a Janaína Botelho, que faz parte também da autoria do livro, ela chegou a cursar, fez uma pós-graduação com a gente lá na faculdade. Então, falando especificamente dos artigos e dos temas, né? Nós teremos inicialmente um artigo do Rodrigo Marreto. O Rodrigo Marreto, como eu falei, foi nosso aluno na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que se especializou em pesquisas sobre a escravidão em Nova Friburgo, sobre a presença negra e a escravidão, e também, no seu doutorado, pesquisas sobre o Barão de Nova Friburgo, né? Então, as suas pesquisas envolvem a discussão sobre a escravidão e também sobre a economia cafeeira, né? O artigo dele para o nosso livro tem o seguinte título: Nas Rotas do Café e da Escravidão, um estudo das dinâmicas socioeconômicas na vila de Nova Friburgo. Vai pegar o período de 1822 a 1888, que é o ano da abolição da escravidão. E claro que isso está envolvendo a presença da Câmara na definição de políticas, né, ao longo do século XIX sobre esses temas. Tá certo? Friburgo, é importante também destacar, ao longo de todo o século XIX, Friburgo foi se constituindo como uma comunidade, como uma sociedade muito dependente, a partir principalmente de meados do século XIX, quando a economia cafeeira, né, começa a deslanchar nessa nossa região. Friburgo fica muito dependente de Cantagalo, que é o centro, né? Cantagalo é o centro produtivo do século XIX. Até o finalzinho do século XIX, por conta do fim da escravidão, aí já começa um período de declínio da economia cafeeira, né? Mas Friburgo vai se desenvolvendo como um elo de ligação, uma via de passagem do café que sai de Cantagalo, vai para o Rio de Janeiro, para o porto do Rio de Janeiro para ser exportado, e também
em contrapartida da vinda dos artigos manufaturados, industrializados, que vinham da capital para o interior, né? E nisso você começa a ter um desenvolvimento de toda essa região, e principalmente depois da criação da Estrada de Ferro, em 1870, inclusive com capitais oriundos do café, né? do baronato do café. Então, Friburgo vai se desenvolvendo como uma cidade que vai produzir alimentos para abastecer a região do café, né, do Cantagalo e das cidades vizinhas que também produziam café, Duas Barras, Bom Jardim, etc. E, ao mesmo tempo, aqui se instalam propriedades de veraneio desse baronato, né, dos quais, né, dentre esses barões, se destaca o barão de Nova Friburgo, que, na época, era uma das maiores riquezas, fortunas do Brasil, com propriedades não só nessa região, mas também no Rio de Janeiro. O Palácio do Catete, por exemplo, pertenceu ao barão de Nova Friburgo. Nossa, que legal. Então, o Rodrigo vai falar um pouco dessa, claro, de uma forma muito resumida, né? Quem quiser conhecer mais vai ter que estudar, vai ter que ler tanto a dissertação de mestrado dele, que inclusive virou livro, quanto a tese de doutorado, que é mais específica sobre a vida e a ação, né, tanto política quanto econômica do Barão. Na sequência, a gente tem artigo da Janaína Botelho, que é uma historiadora já renomada da nossa cidade, se tornou historiadora e tem já livros publicados, tem um site, né, um blog muito interessante, com vários aspectos da história cotidiana. Ganhou no passado a Comenda, Barão Ganhou de Nova a Comenda. Friburgo. Exatamente. E ela, qual é o tema dela? Ela vai expor as posturas, os códigos de postura que foram produzidos ao longo do século XIX aqui em Friburgo, né? Que é isso? São as posturas policiais, ou seja, as normas, as regras que eram estabelecidas pela Câmara Municipal, justamente porque a Câmara Municipal, ela ao mesmo tempo que elaborava leis, ela de fato assumia o governo da cidade, né? Então estabelecia as normas de comportamento, de conduta, de como quem pode andar na rua, quem não pode. Como é o período da escravidão, uma das principais preocupações dos vereadores que eram quase todos proprietários, né, de terra e também de escravos, era com a locomoção dos escravos. Era proibido que tivesse uma reunião de escravos, de pessoas de cor na rua, né? Porque isso havia um temor da parte da elite com relação à possibilidade de revoltas, né? E aconteceram revoltas também em Friburgo, né? Então isso é um dos aspectos também do nosso livro. A Janaína vai contar as posturas que foram criadas entre 1820 e 1888. Vejam também o corte no ano de 1888, quando é abolida a escravidão, e no ano seguinte a gente tem a proclamação da República, que também vai provocar uma série de mudanças no país inteiro, né? E mudanças significativas aqui na nossa região também. Na sequência, um artigo da Vanessa, que trabalha na Fundação Dom João VI, sobre os prédios da Câmara Municipal, né? A Câmara ela já foi sediada em diferentes imóveis na nossa cidade, e ela vai explicar para a gente
como é que isso aconteceu. Na sequência, o Rodrigo, junto com o Gabriel Frazão, os dois são doutores, né? O Rodrigo em História e o Gabriel em Sociologia, mas os dois atuam como pesquisadores, né? E eles vão falar sobre o João Bazé. João Bazé, ou Jean Bazé, que foi o primeiro presidente da Câmara de Friburgo eleito, no ano de 1829, né? Se nós tivemos a criação da vila em 1820, a criação da Câmara em 1820, o Brasil ainda não era independente, né? A independência só acontece em 1822. Então as regras ainda estão submetidas à legislação da corte portuguesa, né? Mesmo que essa corte ela estivesse no Brasil, mas era o Império Português e não brasileiro, que vai se tornar depois, né? Então, somente em 1829, aí já após a independência, é que acontecem eleições para a Câmara Municipal. O Jean Bazé, que era um médico, né, que veio junto com a família real, ou depois, né, e se estabeleceu aqui na fazenda do Morro Queimado e se tornou um dos principais políticos, né, e dirigentes desse poder que vai se constituindo ao longo do século XIX, tendo como centro de decisões a Câmara Municipal, né? Então, uma história, né, que vai retratar um pouco dessa figura política que é importante, que dá nome, inclusive, ao plenário aqui da Câmara. O Gabriel também vai ter um outro artigo sobre um outro ex-presidente da Câmara, que foi Dimas Ferreira Pedrosa, e aí um político que tinha a sua atuação no terceiro distrito, e pegando o período de 1844 e 1882. Depois uma outra ex-aluna nossa também da faculdade, que também trabalhou na Fundação Dom João VI, que é a Anne Proença, que tem mestrado em História. Ela vai nos falar sobre o Carlos Éboli, que foi outro presidente da Câmara, com atuação também importante na nossa cidade na área da saúde. Vai pegar o período de 1860 a 1880. Então vejam bem, nós temos até aí, centralmente, temas dedicados a analisar a história de Friburgo no século XIX. Depois a gente vai ter alguns artigos que falam do momento da virada do século XIX para o século XX, mas que vão acabar falando mais do que acontece no século XX. Nós temos um artigo dos professores João Raimundo e Sônia Rebel, também ex-professores da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. A Soninha depois veio a ser professora titular de História Antiga da Universidade Federal Fluminense, mas durante um bom tempo trabalhou aqui, foi minha professora, inclusive. Os dois, João e Soninha, foram meus professores ali na faculdade. O artigo deles é sobre o período pós-proclamação da República. Nova Friburgo na Velha República, que pega o período de 1890 até 1930. Vejam que vai focar mais no século XX, né, do que no século XIX. E aí mostrando as mudanças que vão acontecer, né, as mudanças políticas e sociais. Como eu falei, é um momento de decadência da economia cafeeira, mas a gente ainda tem, no início logo após a proclamação da República, uma influência muito forte desses proprietários ligados ao café. Eles é que ainda assumem
A direção, né, o controle da Câmara Municipal, são os vereadores ainda, que em sua maioria são oriundos das regiões em que há propriedade de café ainda em andamento, né? Mas o fato é o seguinte, é o início de mudanças expressivas, né? Com o fim da escravidão e esse declínio da economia cafeeira, aí começam os embates com outros grupos para assumir o controle do poder local. Como eu falei, né? Mesmo com a proclamação da República, e aí com a proclamação, Friburgo se torna efetivamente um município autônomo, né? Nós temos aí, depois da proclamação da República, esse processo no Brasil inteiro de formação de novos municípios, né? De criação dos municípios. Então, vamos dizer, a autonomia político-administrativa de Friburgo, ela só acontece depois da proclamação da República, em 1890. Né? Mas aí tem os embates, os conflitos políticos entre, vamos dizer, essa velha aristocracia ligada à propriedade cafeeira, que está, neste momento, já em decadência, e novas ideias, novos políticos que querem assumir a condução da Câmara, porque ainda, mesmo com a República, até 1916 e mais exatamente 1922, não existia a figura do prefeito. O presidente da Câmara assumia a função também do Executivo. Então, para falar deste momento de grande mudança que a gente vai ter, aí tem o meu artigo que foca na figura do Galdino do Vale Filho. O Galdino, médico, formado na Faculdade de Medicina da antiga Universidade do Brasil, né? Teve contato com Carlos Chagas nessa faculdade, tem contato com ideias novas do início do século XX, né? Ele desenvolve a partir daí um projeto mesmo modernizador de Friburgo. Ele entende o seguinte: Friburgo precisa ser modernizado, e a modernização, para superar esse passado ligado à dependência com Cantagalo, a dependência a Cantagalo, a dependência à economia cafeeira que está em declínio, e também para superar esse passado ligado à escravidão, só tinha um meio na cabeça dele, que era a indústria, né? Trazer indústrias para Friburgo, fazer com que Friburgo se tornasse um centro aglutinador, atraindo pessoas da região toda que viessem para cá trabalhar em função das fábricas. E as fábricas vão efetivamente ser instaladas a partir de 1911, com a primeira delas, que foi a fábrica de rendas Arp. E aí tudo isso que eu conto nesse artigo, claro, de forma muito resumida, é a ação política do Galdino para conseguir atrair o empresário Júlio Arp, de capital alemão, e outros empresários alemães que eram radicados já no Rio de Janeiro, que na verdade eram comerciantes no Rio de Janeiro e tinham interesse de diversificar seus negócios, conseguir trazer para cá, né, a fábrica que ele queria desenvolver, né? E aí tem toda uma briga, né, para trazê-lo, porque ele ia a princípio para o sul do país, mas depois se interessou por Friburgo, perto da capital da República, tinha aqui já uma colônia alemã, né? A possibilidade de isenção fiscal para se instalar a fábrica dele aqui, mas aí tem uma briga, porque a condição para ele vir para cá era ter o controle da energia elétrica. E aí desemboca na Guerra dos Lampiões. Desemboca na noite do Quebra-Lampiões. Quebra-Lampiões, desculpe. Que é
no ano de 1911, na data de 17 de maio especificamente, em que, depois de toda uma campanha que o Galdino faz porque com essa exigência do Galdino, existia um contrato firmado entre a Câmara Municipal e uma outra pessoa, um coronel chamado Antônio Costa, que ele tinha o compromisso de instalar uma usina hidrelétrica em Friburgo e começar a produção e distribuição de energia elétrica. Só que isso não acontecia. E Friburgo, até esse momento aí, a iluminação pública era feita com os lampiões a gás nas praças, né? E na Avenida Central e tal, mas era uma coisa muito rudimentar, vamos dizer assim, né? Não iluminava direito. Tem até o Jaime Jacu que diz que em noite de lua cheia iluminava mais do que os lampiões a gás, né? Então, como a Câmara não queria trocar esse contrato, passar para o Grupo ARP, né, passar para o Júlio Zarp, houve uma grande mobilização, uma grande manifestação. Que desembocou aqui, no antigo prédio da Câmara, né? Exatamente. Não aqui, porque esse é novo, mas no anterior, né? O pessoal foi para a praça, que era a Praça 15 de Novembro, hoje é a Praça Getúlio Vargas, começou a se reunir ali. Segundo o jornal da época, tinha cerca de 500 pessoas reunidas, e eles foram caminhando e quebrando os lampiões, né? Quebrando os lampiões, e depois se dirigiram para a sede da Câmara Municipal, que era ali onde hoje é o Banco do Brasil, né? Na Monte Líbano. Na esquina da Monte Líbano com a Praça Getúlio Vargas. E saiu quebrando também a Câmara, né? Os móveis e depredando as dependências. E aí os vereadores recuaram, né? Bom, enfim, para continuar nessa linha temporal, nessa linha e nessa discussão, nesse tema, a Maria Ana Qualino, que é outra autora desse livro e que também trabalha na Fundação Dom João VI, ela vai tratar da questão da energia elétrica e da iluminação pública em Friburgo, pegando desde o final do século XIX, os primeiros contratos, como é que isso funcionava, e chegando a esse período aí, pós contrato assinado com o Júlio Zarp. Porque o que acontece? O Júlio Zarp, ele vai, com esse controle sobre a produção e distribuição da energia elétrica, ele vai passar a ter capital acionário em todas as fábricas que se instalam em Friburgo depois da renda Zarp, né? Então isso causa também alguns conflitos. Aí tem a criação da Companhia de Eletricidade Nova Friburgo, e isso a Maria Ana vai expor de maneira mais pormenorizada, né? E ela pega também o período de 1870 a 1930. Por fim, nós temos o artigo do Maurício Antunes Raposo, também historiador, também ex-aluno nosso na faculdade, que vai falar especificamente sobre um movimento político que tem ramificação, que tem raízes no fenômeno mundial do fascismo, do nazifascismo, e que no Brasil foi representado pelo integralismo, né? E ele tem pesquisa já na sua dissertação de mestrado sobre esse tema, e ele vai abordar mais especificamente um vereador que foi também professor e jornalista da época, que era o Júlio Caboclo, que era integrante deste movimento. E o Luiz Fernando Foli para nos falar sobre o patrimônio
histórico de Nova Friburgo. Então nós temos esse conjunto de autores em relação ao livro e todos eles também vão participar das entrevistas aqui na TV Câmara, né? O que você achou desse projeto? De que maneira ele contribui para a cidade, para Friburgo de forma geral? Queria que você desse sua impressão sobre o que esse projeto acrescenta e contribui na vida das pessoas, da sociedade friburguense. Olha, todo o projeto que envolve pesquisa histórica é da maior importância, porque a gente precisa conhecer mais a nossa história. A gente ainda tem em Friburgo um conhecimento muito restrito, quer dizer, a gente falando assim, a população em geral, se você vai perguntar para as pessoas qual é a história de Friburgo, só se fala dos suíços, né? Do 16 de maio, da criação vamos dizer, desse projeto da colônia de suíços a partir de Dom João VI. E não se conhece uma riqueza muito maior de fatos e de situações que aconteceram na nossa cidade, né? Friburgo não foram só os suíços. Aliás, os suíços nem tiveram muita chance de se impor numa realidade que já existia, né? A gente já tinha nessa região as propriedades, os donos, né, eram luso-brasileiros, eram herdeiros de portugueses, e dentro do sistema econômico da época, que era a produção voltada para o mercado externo, né, e com trabalho escravo, eles chegam, né, não recebem as terras que eram prometidas, ou recebem lotes em terrenos que nem eram propícios para a lavoura, e muitos deles se afastam do centro da cidade e vão ocupar terras onde era possível produzir para a sua sobrevivência mesmo, né? A migração, as pessoas que saíram da Suíça para cá vieram com o sonho de ter uma vida melhor, porque eles estavam vivendo na Europa, na época, em condições bastante adversas, uma pobreza muito grande, as guerras napoleônicas acontecendo, né? Saem de lá porque foi prometido para eles um Canaã, tem até essa expressão, Canaã bíblico, que não acontece. Quer dizer, acontece para alguns que, deixando esses lotes que não serviam para a produção, eles vão mais para a periferia, vamos dizer assim, da nossa cidade, e muitos deles se instalando, por exemplo, em Lumiar, São Pedro da Serra, vão virar agricultores, né? Ou na região do Terceiro Distrito, muitos deles também voltados a uma economia, né, a uma lavoura de subsistência, que com o tempo vai se transformar também numa produção de hortifruti granjeiros voltado para o mercado interno, né, mas não só para a sua subsistência. Eles vão vender esses produtos e muitos vão poder até enriquecer. E outra leva que vai ocupar essa região que a gente chama de Cantagalo, mas né, são vários municípios que vão se formando depois, como Duas Barras, Carmo, Bom Jardim. Bom Jardim, no início, boa parte desse município era ligado a Friburgo, isso depois se desmembra. Sumidouro, são todas as áreas onde vai ser possível plantar o café, porque aí também isso depende do clima, da terra existente, né? Então, alguns dessas famílias de suíços vão enriquecer na produção do café, efetivamente, né? Agora, além desses suíços que para cá vieram, nós tivemos uma leva de imigrantes alemães em 1824, que depois, no início do século XX, com a instalação das fábricas, a gente tem novos contingentes de alemães, porque eles vão assumir a gerência e a direção
das principais indústrias de Friburgo, e os cargos mais importantes, né, dessas fábricas eram ocupados por alemães, né? E nós vamos ter um grande contingente de negros, né, de comunidades negras que eram, né, as pessoas que foram escravizadas e que vieram para cá neste processo, né, de tráfico de escravos, ou de pessoas escravizadas na África e que vieram para o Brasil, e aqui também isso aconteceu, né? E nós temos uma herança na cultura friburguense dessa presença negra. É preciso destacar isso, né? Acho que esse trabalho o Rodrigo Marreto faz muito bem, né? De resgatar essa presença negra na nossa cidade, né? Dos diversos povos que vieram da África e ajudaram a constituir também a nossa cultura, né? Então a gente precisa falar de todas essas coisas, não apenas do suíço, ou do 16 de maio, ou de Dom João VI. A gente tem que falar de todos os povos. Na verdade, Friburgo, e aí tinha até um cara que tinha essa fala, né, que discordava da definição do 16 de maio como feriado municipal por causa disso. Pô, mas 16 de maio de 1818 não tinha povo em Friburgo, né? A comunidade não estava criada. A comunidade só vai ser criada em 1820, efetivamente, com a vila, né? Que era o Pedro Paulo Cúrio, que era um jornalista e se tornou também escritor e historiador, que bateu nisso durante muito tempo, mas não fez valer a sua visão. Ele dizia o seguinte: não, Friburgo é uma cidade cosmopolita, é uma cidade formada por vários povos, que aí tem os suíços, tem os alemães, tem os espanhóis, tem os italianos, tem os próprios portugueses, os japoneses, né? E tem os povos africanos, que contribuíram para a conformação dessa sociedade que nós temos hoje. Então, um trabalho de história sobre a nossa cidade, acho que ele tem esse dever, tem esse papel de mostrar que nós temos uma riqueza enorme, um patrimônio histórico muito importante que a gente precisa conhecer mais, né? Isso é um aspecto. O outro é a importância de se destacar a Câmara Municipal, né? Como que a Câmara, durante muitos anos, décadas, foi o centro das tomadas de decisão. É claro que a gente está falando de períodos em que a gente não pode falar de democracia, né? Século XIX, numa sociedade que tem escravidão não tem democracia, certo? Mesmo na República Velha, todo mundo sabe, né, as avaliações que se fazem no campo da história, de que também aquela disputa entre os grandes proprietários não permitia a interferência do povo, né? E o povo nem podia votar, né? O voto era muito restrito, mesmo com o fim do voto censitário, que era o voto só do proprietário. A República acaba com o voto censitário, mas proíbe o voto do analfabeto. A imensa maioria da população não era cidadão, né? Mas nós temos, ao longo do século XX, diversos embates políticos importantes que vão conformando vamos dizer, vários momentos de disputas democráticas, vamos dizer assim. São várias vozes que começam a aparecer. E mesmo que a gente tivesse também períodos de ditadura, que a gente teve no século XX, a ditadura do Estado Novo, e depois o golpe de 64, a ditadura militar, é importante ressaltar que nós tivemos vários processos de luta e de disputa política que apontam, né, pelo menos para a participação de diversos setores da nossa sociedade
na tentativa de fazer valer a sua voz, né? Então, a gente falar da história tendo centro a Câmara de Friburgo, o parlamento é um espaço de maior democracia do que o executivo. Isso é inevitável, isso é evidente, né? Porque o executivo ele tem que tomar decisões e a Câmara tem o debate, pelo menos, né? Tem os debates políticos. E quando você tem, na maior parte da história, durante um século pelo menos, a Câmara como centro do poder, eu acho que isso é algo importante da gente ressaltar, né? Esse poder que ele é mais afeito, um pouco mais afeito, a receber as contribuições, as pressões vindas da população do que o executivo. Então, acho que esse projeto tem essa importância, né? E no momento que a gente precisa defender as liberdades democráticas acima de tudo, né? Conta um pouquinho pra gente da história do Jaime Jacu, né? Com a Câmara, com as atas. Como é que se deu essa transcrição e todo esse processo dele com a Câmara? Então, a gente também tem, né, esse livro do Carlos Jaime Jacu, Desvendando Trechos da Nossa História, e tem relação com o livro que a gente está produzindo, por quê? O Jaime Jacu, irmão do Rafael Jacu, a quem já me referi, ele, nos anos 90, veio nos procurar aqui na Câmara e vinha pegar os livros de ata antigos, os livros de ata que a gente tinha aqui desde 1820 até o finalzinho do século XIX, e que hoje esses livros estão todos na Fundação Dom João VI pela necessidade de restauração e da melhor forma de preservar esse patrimônio, né? O Jaime Jacu é responsável pela transcrição de todas essas atas e é preciso imaginar o seguinte: eram atas manuscritas com aquelas letras que hoje, para a gente decifrar, é muito difícil. Quase ilegíveis, né, Rico? É muito difícil. Aí você tem que ir se acostumando, se adaptando ao que cada uma daqueles garranchos, né, significava, né? E para depois você ir se acostumando e ir escrevendo. Ele transcreveu isso tudo, então ele tem uma importância grande na feitura até desse nosso livro, porque muitos dos autores, a imensa maioria, teve que recorrer agora na pandemia a essas atas que já estão digitalizadas, quase todas elas na fundação, e com isso conseguiram produzir seus artigos através dessas pesquisas, né? Já que não poderiam fazer isso de forma presencial na quarentena. Então a gente tem que destacar esse trabalho feito pelo Jaime Jacu, que nos legou também um grande patrimônio para a história de Friburgo. Bom, gente, hoje na série Câmara 200 anos, vocês sentiram o gostinho, né? Vai ser demais ao longo desses nossos encontros, conversando com os autores, conhecendo mais da história de Friburgo e da Câmara e reconstruir a memória de todos nós aqui em Friburgo. Eu conversei agora com o Ricardo Costa, que ele é professor, é mestre, é doutor e também servidor efetivo da casa. Na semana que vem, vocês vão conversar com o Rodrigo, vocês vão ver nossa conversa com Rodrigo Marreto, que vai falar sobre a escravidão, com o artigo intitulado Nas Rotas do Café e da Escravidão, um estudo das dinâmicas socioeconômicas da Vila de Nova Friburgo. Até lá! A vocês que ficaram conosco até agora, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira em mais um programa inédito da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Até lá!